Quer conhecer uma estratégia para vencer o dia mau? Para vencer as aflições? Fica aqui comigo, que eu quero compartilhar com você a história de Joquebede. Sim, uma mãe, uma mulher, assim como eu, como você, vivendo dias difíceis, dias de ameaça, mas que recebeu uma estratégia poderosa em Deus. Você certamente já ouviu algumas mensagens bíblicas, você já ouviu na escola bíblica dominical, que Joquebede, aquela mulher que parecia desesperada e que colocou o seu filho no cesto e colocou no rio Nilo. Quantas vezes você ficou pensando nessa história? Ou às vezes nem pensou? Quero levar a você a entender a estratégia de Joquebede. Ela não fez aquilo por acaso. Ela teve uma orientação, ela teve sabedoria, ela teve inteligência e ela teve discernimento. E é isso que você vai aprender aqui na Palavra de Deus. A ter sabedoria, a ter discernimento e inteligência para vencer o dia mau. Você vai conhecer cada detalhe dessa estratégia de Joquebede. E o interessante é que quando nós lemos a Palavra de Deus, nós não vemos Deus falando para Joquebede diretamente. Ou como às vezes a gente lê no texto, e Deus disse, e Deus falou, e Deus revelou. Não, aqui a gente não lê isso, mas a gente sente, a gente entende pelas ações de Joquebede. E pelo decorrer dessa história, nós vemos a mão do poderoso Deus. Então eu quero dizer a você, minha irmã, minha jovem, meu irmão, fique tranquilo, às vezes você não vai receber uma revelação direta para você. Olha, você vai fazer isso, olha, Deus disse isso para você. Mas se você teme ao Senhor e se você confia na sua palavra, Ele está cuidando de você. Fica atento aos sinais. Ele vai te dar uma estratégia. Mas vamos ao texto da palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra: certo dia, entretanto, ordenou a Faraó a todo o povo, a todos os meninos que nascerem das hebreias, jogai no Nilo, mas as meninas deixai viver. Faraó queria que destruir o povo hebreu, o povo de Deus. Mas Joquebede, ela era uma serva do Senhor. Ela estava sob uma ameaça. Sim, ela estava vivendo dias difíceis. Eu já conversei um pouquinho com vocês no vídeo anterior sobre essa ameaça e sobre a coragem de Joquebede. Mas eu quero dizer aqui para vocês da estratégia que Joquebede usou em Deus para vencer esse dia mau. A Bíblia diz ainda, no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 3, que após nascer o bebê, tá assim, e como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e com piche, colocou dentro dele o seu filho e soltou o cesto junto aos juncos à beira do rio Nilo. Veja aqui uma estratégia de Joquebede. Ela ficou grávida 9 meses e após 3 meses que esse bebê nasceu, ela colocou em prática aquilo que estava no seu coração. Porque ela não fez isso de um dia para a noite. Quando fala do papiro que ela colocou no cesto, é porque o papiro é algo leve que poderia flutuar na água. Quando fala do piche, o piche, ele veda a infiltração da água para dentro do cesto. E o betume, ele retira o cheiro do piche para não contaminar a criança, para ela não ficar doente. E isso não foi de um dia para o outro. Joquebede precisou usar a sua inteligência, a sabedoria, o discernimento e precisou ter coragem para colocar esse cesto no Nilo. Não é verdade? Eu quero que você observe a sua vida neste momento. O que você está vivendo? Quais são as suas dúvidas? As suas dores? Quais são as suas dúvidas? O que é que você precisa para melhorar essa situação que você está vivendo agora? O Senhor quer te dar uma estratégia. Joquebede recebeu essa estratégia. Eu não sei como. Se foi em sonhos, se foi quando ela estava pensando, quando ela estava passando a mão na barriga, quando seu bebê estava mexendo. Eu não sei. Mas eu sei que ela recebeu essa estratégia porque nós lemos isso aqui agora no texto. Não daria para esconder um bebê por mais de 3 meses. 3 meses já foram difíceis. Imagina o bebê chorando, os irmãos de Moisés lá vendo a curiosidade. Mas Joquebede, ela usou a estratégia que Deus colocou em seu coração. Enquanto o Faraó pedia ao povo para jogar as crianças hebreias no rio Nilo, o que Joquebede fez? Ela colocou o seu filho no Nilo. Depois de fazer o cesto, colocar seu bebê, ela instruiu a sua filha, Miriam, para estar de longe observando. E mais, Joquebede sabia o que acontecia em volta daquele rio Nilo. Aquele rio Nilo era um deus para o povo egípcio. Eles faziam sacrifícios ali, naquele rio. Em volta daquele rio tinha muitas lavadeiras, tinha soldados vigiando aquele rio. E a Bíblia fala que Joquebede colocou o cesto entre os juncos. E então Miriam estava observando de longe. E o que aconteceu? A filha de Faraó
viu aquele cesto e mandou buscar. Ah, veja se isso não é providência de Deus. Deus faz coisas tremendas e ele continua fazendo hoje. Aquele rio, o Nilo, ele era ameaçador, com os seus crocodilos gigantes, com os hipopótamos agressivos, correntes de águas traiçoeiras. Mas a filha de Faraó viu aquele cesto. E quando ela abriu aquele cesto, ela viu que era um filho de uma hebreia. Eu quero dizer que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos uma marca, a marca de Cristo. E todos que olharem para nós saberão, este é um filho de Deus. E o interessante é que, enquanto ela estava lá olhando aquela criança, Miriam chegou e ofereceu: você não quer que eu busque uma ama hebreia para cuidar deste bebê, para amamentar? Quanta ousadia, quanta intrepidez de Miriam. Miriam, por certo, ela viu tudo o que a sua mãe fez durante todos aqueles meses. Por certo, eles oraram juntos, cultuaram ao Senhor. E ela foi instruída. E ela também não temeu. Sabe por quê? Porque aquela família conhecia as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era uma família temente ao Senhor. E eu quero convidar você, a cada dia mais, a conhecer este Deus, conhecer as promessas que Ele tem para nós, o seu povo. E se você ainda, eu não se identifica com esse povo, eu te convido a conhecer Jesus. Jesus é amor, Jesus é a verdade e a vida. Mas, falando sobre Joquebede, quando Miriam ofereceu de buscar uma ama, ela buscou a própria mãe. E o que aconteceu? Joquebede teve o privilégio de amamentar. Joquebede teve o privilégio de ter o seu filho em seus braços. E pelos estudos que nós lemos, a criança naquela época, ela amamentava desde o nascimento até provavelmente os 4 anos. Que privilégio! Agora, Joquebede, além de poder amamentar seu filho, ter seu filho nos seus braços, ela ainda era paga para isso. Mas não é sobre o pagamento que eu quero te falar. Eu quero te falar do privilégio dela como mãe, poder instruir os seus filhos. Instruiu Arão, instruiu Miriam e agora instruiu Moisés. Quando nós lemos sobre os estudos, sobre a psicologia, a gente percebe e vê a importância do contato da mãe com o filho nos primeiros anos. Então você não perca essa oportunidade de incutir na vida do seu filho a palavra de Deus. É o momento mais importante, segundo a psicologia, de incutir as coisas de Deus, os ensinamentos no coração do seu filho. Parece que ele não está entendendo, mas ele está como uma esponjinha, recebendo os valores, os princípios, a base que você tem. E foi isso que Joquebede fez. E é tão interessante que a palavra de Deus lá em Hebreus diz que Moisés, mesmo depois de grande, ele não esqueceu o ensinamento da sua mãe. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, disse assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A semente que Joquebede plantou na infância no coração de Moisés foi tão poderosa que ela resistiu há décadas à doutrinação do Egito, uma cultura forte, uma cultura poderosa. Eu quero falar agora para você, mãe, para você, avó, tia, prima, para você, irmã da escola bíblica dominical, para você, professora, para você que influencia. Eu quero dizer da urgência que nós temos em estarmos preparados para ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes a palavra de Deus. Em 1 Pedro 3 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparadas para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há um detalhe muito importante aqui na vida de Joquebede. Ela só conseguiu executar aquela estratégia porque ela estava preparada. Ela estava amadurecida. Ela sabia quem ela era. Ela sabia o Deus que ela servia. Eu e você, nós só poderemos transmitir uma herança eterna para as nossas crianças, adolescentes e jovens, para aqueles que pedirem a razão da nossa fé, se antes nós já tivermos experimentado essa palavra gloriosa de Deus, tivermos uma experiência viva com o Senhor Jesus. Eu te convido a que você possa aprofundar mais a sua vida com Deus, em oração, em louvor, em busca, para que você possa marcar essa geração. Muitas vezes nós, como mães, queremos criar os nossos filhos em bolhas, como se eles nunca fossem expostos ao mundo. Mas os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas serão expostas ao Egito, que é o mundo. Elas terão contato com outras culturas, com outras crenças. Então não é escondê-las deste momento, porque elas precisarão ir para a escola, precisarão ir para a faculdade, precisarão ir para o trabalho, vão conviver com outras pessoas, com outras crenças, mas a palavra está dizendo que nós precisamos, aqui em 1 Pedro, santificar a Cristo
Santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração. Precisamos ter o Senhor e colocar isso no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que eles saibam quem é o Deus que eles servem, para que eles saibam quem eles são em Deus e para que eles estejam preparados. Para que eles estejam preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há neles, que há em vós, diz o texto. Então, prepare o seu filho para enfrentar o Egito e para que ele, assim como Moisés, possa dizer não, possa, mesmo que ele conviva, assim como foi Moisés, viveu as delícias do palácio, porque o mundo, ele é agradável aos olhos. A palavra de Deus diz, conforme está escrito em Hebreus, que Moisés antes escolheu ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. É isso, nós teremos aflições. Joquebede teve a aflição, teve a ameaça, mas Deus deu para ela uma estratégia poderosa. E é através dessa estratégia, Moisés se tornou o grande libertador do povo de Israel. Que os meus filhos, os seus filhos, que esta geração possa libertar, através da palavra de Deus, vidas que estão presas, cativas, que eles possam ter uma palavra de esperança, uma palavra de amor, e que saiba responder quando perguntado qual a razão da vossa fé. E como eu disse, em todo esse texto, nós não vimos Deus falando audivelmente com Joquebede, mas Deus deu a ela inteligência, sabedoria e discernimento. Eu quero te dizer que muitas vezes o silêncio de Deus não significa ausência, mas apenas é um momento para que eu e você use a sabedoria que Ele tem para nos dar, que Ele tem nos dado, o discernimento que Ele nos dá, a inteligência que Ele nos deu e a fé, que a nossa fé possa cada dia ser acrescentada e alicerçada. Minha irmã, não entregue os seus filhos. Não vamos entregar essa geração à própria sorte. Muitas vezes nós não podemos mudar o sistema de uma vez só, mas quando nós tivermos filhos fortes, crianças fortes, adolescentes e jovens fortes, mulheres fortes, famílias fortes, nós venceremos, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se essa palavra falou o seu coração, se inscreva aqui neste canal, curta, comente, coloque aqui para mim assim, estratégia. Eu vou saber que você ouviu essa palavra até o final. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te adoramos, porque a tua palavra alimenta a nossa alma, ela acrescenta a nossa fé. Te louvamos, Senhor, porque aqui, mulheres, jovens, e todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai, eu creio que elas foram alimentadas por Ti. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, se tem aqui alguma pessoa, alguma mulher que está sofrendo e não sabe, Pai, como vencer, eu quero que em nome de Jesus, assim como o Senhor deu uma estratégia poderosa para Joquebede, que o Senhor também dê a essa família, a essa mulher, a essa jovem, a esse jovem, a essa pessoa que está ouvindo, uma estratégia em Deus, que eles possam amar a Tua palavra, que possam gastar tempo em oração, e aí assim o Senhor vai revelar a estratégia poderosa para vencer o dia mau. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Um abraço, estou aguardando aqui a sua palavra, estratégia. Fiquem com Deus.